Obrigado, doutor Savares. Na pessoa de quem eu cumprimento a todos os presentes e agradeço o convite do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal. De fato, é uma oportunidade ímpar para que nós possamos debater o novo Código de Processo Civil, né, e as novas dinâmicas que ele traz para nós no nosso dia a dia, né. Eu trouxe uma apresentação que, na verdade, é um convite para uma viagem. Tá desconfigurado o... Pronto, agora sim. Então, a minha ideia, na verdade, foi trazer para vocês um convite para uma viagem, né? Para a gente viajar numa nova perspectiva. Viajarmos numa jornada para examinar a viabilidade da utilização dos métodos autocompositivos para a resolução de conflitos no âmbito do novo microsistema de gestão e julgamento de casos repetitivos trazidos pelo novo Código de Processo Civil. E um desses novos institutos que foi trazido pelo novo Código de Processo é o IRDR, né, que é uma figura ainda pouco conhecida de todos nós, ainda não começaram a funcionar efetivamente. Me parece que tem um caso no Rio de Janeiro, do IRDR já ajuizado, um incidente, mas ele é um incidente que tende a resolver as demandas repetitivas, né? E aí o convite à investigação por que não conciliar no IRDR, né? Quando a gente tem novos institutos, a gente tem que buscar novas estratégias, nós temos que pesquisar os novos institutos a fundo para verificar o que é possível fazer com esses novos institutos. Afinal de contas, eles têm que dar um tratamento adequado ao sistema processual. Então, a ideia é que a gente examine esses princípios norteadores do novo CPC, com especial ênfase sobre o IRDR e a conciliação, o novo microsistema de gestão de processos repetitivos, né, e com enfoque maior no IRDR. É claro que os recursos repetitivos especiais extraordinários trazidos pelo novo código são uma continuidade do que já existia antes, mas a nossa curiosidade agora é com o IRDR, né? Ele é um instituto novo. Então, a gente quer explorar um pouquinho isso. E, enfim, fazer o exame da viabilidade da conciliação pelo IRDR nas demandas repetitivas. A gente começa, então, a examinar os princípios norteadores do novo CPC. E, de início, a gente já percebe que, entre os seus princípios fundamentais, e agora são princípios fundamentais e constitucionais, né, conforme o novo Código, está lá nos artigos 1º a 12, nós temos aí o princípio da efetividade da atividade jurisdicional e da eficiência processual. São dois princípios, estão previstos no artigo 3º e no artigo 8º, e eles visam, fundamentalmente, a prestação jurisdicional, a garantir que a prestação jurisdicional seja apta a solucionar de maneira adequada e eficaz, e a doutora Daldice falou de manhã que a adequação pode vir por uma sentença ou por uma conciliação. Achei bem interessante essa fala dela, porque os conflitos de interesse estão aí e eles precisam ser resolvidos, né? E garantido o efetivo acesso à justiça. Então, um outro princípio que é preciso ser examinado, que é necessário ser examinado, é o princípio do estímulo estatal à solução de conflitos. Nós estamos aqui mediante a autocomposição. Nós estamos aqui discutindo a conciliação com a advocacia pública, com a fazenda pública, né? Então, é papel do Estado, a partir de agora, fomentar esse tipo de iniciativa, né? No passado, e ainda é um resquício do passado que o doutor Renato nos trouxe aqui, essa perspectiva de punição, né, que foi comentado de manhã pela doutora Daldice também. O medo que os colegas têm de fazer acordo, né? Isso tem que ser passado, né? Daqui para frente, a perspectiva é totalmente diferente. Nós somos obrigados a fomentar essa perspectiva. Então, daqui para frente, a gente tem que seguir estimulando, né? O Estado tem que seguir estimulando a solução de conflitos pela via da autocomposição. E, além disso, há um dever também recíproco entre as partes, né? O outro princípio está estampado lá no artigo 3º, parágrafo 3º, que é as partes, os juízes, as partes, os advogados públicos, os defensores públicos, o
Ministério Público, eles também têm que estimular a autoconciliação. Então, entre eles, né, na dinâmica do dia a dia, a negociação e a conciliação tem que ser uma presente, permanentemente, né, antes e depois do processo, durante o processo. Enfim, o novo CPC traz essa perspectiva já adaptado, né, a uma política pública de tratamento adequado, né, dos conflitos de interesse, trazidos pela Resolução CNJ número 125, que já é uma decorrência do segundo Pacto Republicano por uma justiça mais ágil e eficiente. Né. Prosseguindo, sobre o microsistema de gestão de julgamento de processos repetitivos formação concentrada de precedentes, a gente percebe que existe uma dupla função nesse novo microsistema, né, que seria de conferir tratamento prioritário, adequado e racional às questões repetitivas, né, gerindo e decidindo os processos repetitivos, e de formação de precedentes obrigatórios. Né. A gente já percebeu que agora, daqui para frente, cada vez mais, a ratio decidente vai ser uma presente no novo Código de Processo. Então, cada vez mais, os precedentes vão se tornar obrigatórios e vinculantes para os tribunais e para os juízes de primeiro grau. As técnicas processuais empregadas pelo novo Código, né, essencialmente para esse microsistema, são o IRDR, com previsão 928, inciso 1, e no 976 e seguintes, e os recursos especiais extraordinários repetitivos, que estão previstos no 928. Já o IRDR, ele declaradamente é um instituto que veio do direito alemão, foi importado do direito alemão, cujo principal referência é o Musterverfahren, que surgiu, na verdade, o Musterverfahren ele é um procedimento padrão que surgiu com o objetivo princípio de racionalizar o julgamento de milhares de ações idênticas que teriam sido propostas por investidores do mercado de capitais da Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, que teriam sofrido prejuízos, né, em virtude da divulgação de informações falsas no mercado e, por isso, teriam comprometido os valores dessas ações em bolsa. Eu digo milhares, e se diz milhares, mas, na verdade, foram 2.200 ações. Ações do tipo class action, que vieram dos Estados Unidos, né, os investidores iam aos Estados Unidos para provocar essas ações, e eu me pergunto, olha, mas que modelo é esse, né? Porque 2.200 processos, cada juiz e desembargador aqui deve ter isso no seu próprio acervo, né? Os ministros também, né, doutor? Enfim, mas na concepção alemã, essas 2.200 ações envolviam 14 mil pessoas, 14 mil autores, né? E para a justiça alemã, o desenrolar dessas ações, a solução dessas ações, levaria aproximadamente 15 anos. Então, para gerir este universo, né, de ações que eles tinham lá, eles tiveram que desenvolver um mecanismo próprio, né, um mecanismo diferenciado, com fases de julgamento para resolver. O curioso é que eles, diferentemente do modelo que foi adotado aqui, a referência lá era um sistema de causa-modelo. Né? Na causa-modelo do Musterverfahren, a tese jurídica ela é examinada sem uma demanda concreta. Eles examinam a tese jurídica, formam um precedente padrão e aplicam para os casos concretos. Já no Brasil, a referência que foi trazida foi o da causa piloto, em que o julgamento ele parte do caso concreto para fixar como um padrão de incidente a tese jurídica, que vai ser aplicada a outras hipóteses também. Mas a finalidade é resolver o caso concreto. E assim ele foi criado e está previsto no 978, parágrafo único do novo Código de Processo Civil. E quais são os pilares fundamentais, né, ou constitucionais do IRDR? Né? Então, lá, é a isonomia, né, as demandas que versem sobre questões idênticas, elas devem ser julgadas de modo uniforme, né, evitando soluções distintas para casos semelhantes. Né? A segurança jurídica, né, que traz consigo a previsibilidade das decisões judiciais na matéria repetitiva para o futuro, e da duração razoável do processo, que é o que todo mundo espera, é um princípio constitucional que está consagrado há muito tempo e que, infelizmente, nós não somos capazes de garantir a efetividade. Natureza jurídica do IRDR é de um processo tipicamente abstrato, né? Ele decide teses jurídicas, né? Isso não é tão novidade no nosso sistema processual, porque
o recurso, o que é, senão o julgamento de tese jurídica, o recurso especial e o recurso extraordinário? A gente julga caso concreto por via indireta, mas o que o STJ e o Supremo decidem são teses jurídicas no recurso especial e extraordinário. Então, a ideia do IRDR também foi antecipar o julgamento de teses jurídicas pelos tribunais de segundo grau. E, com isso, formar a ratio decidente, que, a partir de agora, vai ser o que vai seguir como linha de trânsito em julgado, como perpetuação, e não o antigo dispositivo das decisões. Então, características gerais do IRDR são a acessoriedade, porque ele depende da existência de um outro processo, no caso, o processo principal, onde se discute o caso concreto. Né? O da incidentalidade, porque ele pressupõe um processo pré-existente. Né? E, inclusive, procedimental, né? Porque exige a instauração de um procedimento específico, ou seja, ele é um incidente dentro de uma ação em que se discute uma causa material. E ele vai resolver incidentalmente no tribunal e tem todo um sistema próprio de funcionamento. E também a acidentalidade, porque isso é um desvio do desenvolvimento normal do processo. Né? Se paralisa o julgamento do caso concreto, se decide um incidente durante um determinado período e depois volta-se para o caso concreto. Bom, função do IRDR, né? Como eu já disse, a ideia é de antecipação do precedente obrigatório já para a segunda instância. A ideia é de formar um precedente vinculante, né, sobre a causa jurídica abstrata, e a discussão, normalmente no segundo grau, no primeiro e segundo grau, a discussão ainda não está tão amadurecida quanto na instância superior. Mas a ideia é que se amadureça isso durante o incidente para que já se forme um precedente e que haja uma pré-pacificação do tema para que isso repercuta em todas as ações repetitivas. A discussão no IRDR ela tende a ser exauriente, né, até por força da sistemática do novo instituto. Ele exige a manifestação das partes e de todos os interessados, ou seja, assim como no Mustevefar, há uma fase em que há uma divulgação ampla e o próprio Conselho Nacional de Justiça vai ter a obrigação de divulgar essa tese jurídica depois de formada, para que todos os interessados manifestem o que têm de interesse sobre essa questão e possam influenciar na tese jurídica. Vai ser possível diligência sobre questões de direito, né? Audiências públicas, né? Inclusive com a presença de amicus curiae, Ministério Público, enfim. A perspectiva é de um contraditório bastante amplo para que haja uma discussão bem abrangente para formar um precedente que seja aplicado no segundo grau e no primeiro grau de maneira obrigatória. Tá? Características do IRDR, né? Ele provoca a suspensão dos processos durante 1 ano. Todas as causas repetitivas que estariam afetadas pelo incidente de causas repetitivas, no IRDR, vão ficar suspensos durante 1 ano, mas durante só 1 ano o código diz. Né? Há a possibilidade de uma suspensão nacional, desde que os processos havendo uma tendência de nacionalização e de eventual interposição de recurso especial extraordinário, o STJ e o STF podem dar uma abrangência nacional, então a suspensão de todos os processos em todo o país daqueles temas pode haver essa extensão, e ainda pelo prazo de 1 ano. E haverá a possibilidade, como eu já disse, cabimento de recurso especial extraordinário para o STJ e o Supremo, com a característica de que há um efeito suspensivo op legis, ou seja, eles já nascem com um efeito suspensivo assegurado. Ou seja, o IRDR ele vai formar um precedente vinculante, mas, se interposto o recurso especial extraordinário, ele vai causar uma suspensão de aplicabilidade aos casos concretos da nova tese jurídica abstraída e decidida no incidente. E, além disso, a presunção de repercussão geral, ou seja, o recurso extraordinário vai subir direto. Né? Eu estou trazendo essa perspectiva para dizer o seguinte, existe uma problematização nesse procedimento novo. Né? Como eu disse, ele foi pensado para 2.200 ações. Né? E nós não temos essa realidade. A realidade nossa aqui é muito diferente. Né? A gente, com o programa que nós desenvolvemos há 3 anos na PGU, nós lidamos com um grande tema que envolvia quase 100.000 ações.
né? E nós conseguimos debelar praticamente por completo esse número de ações pela via da conciliação. Então, assim, o que a gente percebe que o RDR, ele talvez não tenha sido tão bem adaptado para a nossa realidade. Ele é um instituto novo, vão surgir muitas dúvidas ainda, mas talvez a gente tenha que pensar em como criar soluções para essa problemática. Imaginem, a insegurança jurídica de você ter, por um ano, uma acumulação de causas repetitivas. Hoje já há uma acumulação nos tribunais por causa dos recursos repetitivos, né? Então, com o novo IRDR, vai haver uma nova tendência de acumulação por um ano, né? Então, isso já traz uma certa insegurança jurídica. Mesmo que o tribunal, após todo o procedimento, que será um procedimento bastante público, com aquele amplo com conhecimento, aquela discussão ampla, ele resolva dentro do prazo previsto de um ano, depois de um ano as ações voltam a correr, né, por força do novo CPC. Mas ainda assim, se houver a interposição do recurso especial extraordinário, essa causa não vai ficar decidida e o precedente obrigatório não vai poder ser aplicado. Então, já vai haver uma certa insegurança jurídica na aplicação prática do IRDR. E, além disso, pode haver uma certa insatisfação das partes, porque as demandas vão estar suspensas e mesmo que julgado nessa hipótese, eu não sei quanto tempo, doutor Reinaldo, de repente, quanto é que dura o julgamento de um recurso repetitivo no STJ? Mais uns 2, 3, 4 anos? Desde que ele entra até o julgamento? Qual que é a média de tempo? 8 meses? Bom, então mais 8 meses. Vamos dizer que vai dobrar de 1 ano para 2 anos, né? Numa média. Então, vai trazer uma certa insegurança jurídica. Para essa insegurança jurídica, o Código não trouxe especificamente uma solução. Então, houve uma lacuna gerencial, porque não houve a previsão de uma conciliação expressa no próprio sistema do IRDR, ao contrário do que aconteceu na Alemanha com o Musterbefahren, que era para um número limitado, e mesmo assim lá houve a definição de um procedimento específico de conciliação. Vamos lá. Tá bem. Pronto, as linhas gerais, enfim. Agora eu passo para a solução, né? Problematizado a questão, eu passo para a solução. Em linhas gerais, a gente já viu que o novo CPC ele traz uma linha principiológica muito forte no caminho da conciliação, né? Então, o princípio de estímulo à solução consensual de conflitos e do dever do próprio Estado de estimular a autocomposição, né? Quais seriam as vantagens de uma autocomposição no IRDR? A diminuição real da litigiosidade individual, né? O acordo muitas vezes vai ser mais vantajoso para aquela parte do que esperar pelo julgamento do processo, né? Vai haver uma possibilidade de redução de estoque, aquele estoque vai ficar retesado lá durante 1 ano ou durante 2 anos, se caso interposto um recurso especial. Vai ser possível essa redução de estoque pela via da conciliação, né? A autocomposição no IRDR com a Fazenda Pública, ela, claro, vai depender de uma viabilidade, né, de uma autorização legislativa, né, e um atendimento do interesse público, né. A boa notícia é que essa legislação já existe, né. A Lei 9469, ela foi recentemente alterada pela a nova Lei da Mediação, e a nova Lei da Mediação também trouxe instrumentos que podem fazer frente a esse desafio. E é claro, com a União, o INSS, enfim, a Fazenda Pública, há sempre a potencialização dos benefícios, né? E a possibilidade de se fazer economia de escala, né? Então, quanto mais se fizer conciliação em demanda repetitiva, maior vai ser a vantajosidade. A vantajosidade, talvez, que o ministro Bruno Dantas talvez pudesse ter explicado um pouquinho melhor, porque essa é a visão do TCU sobre a conciliação da advocacia pública ou da Fazenda Pública, né? É uma das perspectivas que tem que ser levada em consideração. Enfim, sobre o novo microsistema de conciliação, né? Há um diálogo muito intenso entre o novo CPC e a nova Lei de Mediação, a Lei 13.140, né? E a previsão expressa da transação por adesão, cujas hipóteses de cabimento estão previstas lá no artigo 35, incisos 1 e 2. O inciso 1, ambos demandam autorização expressa do advogado-geral da União, né? No inciso 1, a hipótese seria a questão da jurisprudência pacífica do STF e dos tribunais superiores. E aí talvez fosse, o pensamento do legislador estivesse voltado muito para o recurso repetitivo e para o recurso repetitivo especial extraordinário, né?
E, em segundo lugar, a possibilidade de autorização com base num parecer aprovado pelo Presidente da República, né? E aí sim, a gente poderia usar essa previsão para uma conciliação no IRDR, quando não se há uma estabilização da tese jurídica nas instâncias superiores. Trazendo aí a questão da possibilidade da transação por adesão, fazendo uma comparação lá com o Musteverfahren, lá no Musteverfahren, né, quando foi editada a nova CAPMUB, que é a Lei do Mercado de Capitais, né, em 2012, houve uma modificação no perfil da conciliação. A negociação, lá como é que funciona? A negociação entre o autor e réu principais, né? Lá existe uma modalidade em que há uma espécie de liderança de autores e réus. Eu não sei exatamente como é que funciona, mas há uma discussão entre esses autores principais, esses autores, né, proeminentes, e se forma uma proposta por escrito. Essa proposta por escrito, ela é submetida, da mesma forma que a sistemática do Musteverfahren, é submetido a uma ampla cognição, uma ampla possibilidade de participação, e as partes interessadas podem sugerir o que entenderem de direito. Essa proposta de acordo padrão, ele é submetido, né, ao judiciário, e ainda é submetido a um limite de autoexclusão, a questão do drop-off. Né? Então, se a autoexclusão não superar 30%, ou seja, se a adesão for de 70% de todos os interessados nas ações repetitivas, vai ser possível, vai ser validado essa conciliação no Musteverfahren. Na minha opinião, isso, como eu disse, né, o modelo do IRDR, do Musteverfahren para o Brasil, ele tem que ter umas peculiaridades. Né? Aqui a gente não vai ter como chamar 100 mil pessoas para debater e perguntar, você quer se auto-excluir ou não? Né? Então, eu acho que aqui tem que ser a perspectiva tem que ser inversa. A perspectiva tem que ser da adesão. Então, quanto mais pessoas aderirem, mais vai estar validado, né? Com mais força vai estar validado aquele acordo padrão. Né? Então, a ideia é de um teste. Faz um acordo padrão, né? Se discute com os interessados, com todos os interessados, permite-se essa discussão por algum tempo e se coloca à prova, né? Para ver qual é o volume de adesão dessa proposta de acordo padrão. Vantagens. A gente vai evitar disparidade na resposta administrativa e a gente vai casar aí com os pilares do IRDR, né? O pilar da isonomia. Vai haver uma diminuição do risco de litígios e antecipação de decisões futuras em matéria de elevada incerteza, vai casar com a segurança jurídica, e vai haver um aceleramento da capacidade de resposta administrativa do Estado para demandas repetitivas, né? O que vai prestigiar o princípio da duração razoável do processo. O momento processual vai variar, mas pela nossa análise, né, do que seria uma proposta de conciliação no IRDR, na primeira fase do IRDR, que é a instauração e admissão, há uma probabilidade muito menor de que haja uma possibilidade de conciliação, porque ainda não vai estar formada a tese abstrata, a tese jurídica abstrata em julgamento. Num segundo momento, na segunda fase, de afetação e instrução do IRDR, em que há estabilidade, né, a estabilização objetiva da discussão, aí sim, quando os processos estiverem suspensos e já em discussão a tese abstrata, vai ser um momento mais favorável para essa discussão. E talvez na terceira fase, ainda após o julgamento e fixação da tese jurídica, e ainda quando pendente o recurso especial extraordinário, também é possível que haja, talvez com um menor grau de probabilidade, ou isso vai depender, só o teste vai dizer, mas pode haver ainda uma elevada probabilidade de que haja uma grande adesão nessa proposta de acordo padrão. Né? Mecanismos, né? A experiência prática a PGU já tem, né, em relação à questão de demandas repetitivas, né? As centrais de negociação foram premiadas no ano passado na categoria especial do Prêmio Novare, né, exatamente pelo seu potencial, a sua vocação para lidar com demandas repetitivas. Então, assim, a questão da transação por adesão, ela vai coincidir com a sistemática de trabalho, né, da centrais de negociação. Então, a estrutura, né, já está formada dentro da Procuradoria-Geral da União. Enfim, era isso que eu queria. Desculpem o extravasamentos do tempo, né. Deixo o meu contato para qualquer dúvida. Quem quiser trocar uma ideia sobre esse novo modelo, eu estou à disposição, né, e tenho certeza que vai ser enriquecido esse debate. Obrigado.